Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como vocês podem customizar o seu IntelliJ e os seus editores da JetBrains de uma maneira que vai ficar muito bonito. E para isso é preciso poucos passos e é relativamente simples, mas existem basicamente duas maneiras de se fazer isso. Uma maneira mais simples e padrão e uma outra maneira um pouco mais complicada e que exige alguns passos a mais, mas eu vou tentar deixar mais simples para vocês. Ok? E agora vamos criar o nosso próprio tema para o IntelliJ ou para qualquer outra ideia da JetBrains. Essa mesma aula serve para todos, basicamente. E para que a gente possa criar o nosso próprio tema, a gente vai precisar de um plugin que não vem instalado por padrão nas ideias da JetBrains. Ok? Então vamos ter que ir em plugins. Então, para que a gente possa criar o nosso próprio tema, nós teremos que instalar o seguinte plugin: DevKit. Esse aqui. Vamos instalar ele. E agora provavelmente já está instalado, porém está acontecendo um bug aqui nos editores da JetBrains que ele não aparece como instalado, e para aparecer é bem simples, é só clicar fora e depois voltar. E pronto, está instalado. E agora vamos criar um novo tema e basicamente a gente só vai ter que vir em novo projeto. E agora liberou esta opção aqui, ID e plugin. E aqui dentro a gente vai ter a opção de plugin e de tema. Vamos escolher o tema. E tem um pequeno problema aqui. Tá vendo que não tem um SDK? A gente precisa de um SDK da IntelliJ para que a gente possa criar o nosso próprio tema. E para isso é bem simples, tá? A gente vai ter que basicamente ter um JDK instalado na nossa máquina, porque o SDK utiliza o JDK. Então vamos clicar aqui em Add IntelliJ Platform SDK. Vamos ter que escolher onde a gente tem uma instalação no nosso computador do IntelliJ e vamos confirmar. Ele vai encontrar algumas opções de JDK. Eu tenho algumas no caso, mas talvez você só tenha o OpenJDK ou alguma outra versão específica do Java. Eu vou escolher o OpenJDK e vou dar um OK. E pronto. Agora ele criou um SDK do IntelliJ. E a gente tem que utilizar ele para poder criar o nosso tema, ok? Eu vou dar um nome para este tema, My First Theme. E vou dar um Create. E após alguns segundos ele criou o nosso projeto. E dentro desse projeto a gente vai ter alguns arquivos que vão ser criados. Esses são basicamente os três principais, que é o plugin XML, que tem basicamente algumas configurações do nosso projeto. O plugin icon, que é basicamente o ícone referente ao nosso tema. E o nosso JSON, que é onde vai ser feita a configuração do tema. E caso você não tenha feito a criação do SDK ou não tenha achado um JDK na sua máquina, você também pode vir aqui, Project Structure, e fazer a mesma coisa por aqui. Por aqui você consegue criar o seu SDK e também fazer o download do JDK em diversos servidores, alguns bem populares como o da Oracle, o Amazon, a SAP, enfim. Escolha o que melhor se adequa à sua necessidade e faça o download. E depois, com o download do JDK, você pode fazer a criação do SDK, ok? Então vamos cancelar aqui. E aqui dentro do nosso JSON, a gente vai poder editar praticamente tudo que você pode ver dentro do tema. Como por exemplo, nós podemos dizer que ele é dark ou não. Então vamos verificar aqui, false. Então ele alterou o tema para o tema white. Então se a gente colocar aqui true, ele volta para o tema dark. Aqui dentro de colors a gente vai ter a paleta de cores customizada para o nosso tema. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar aqui um blue. Então, blue, vou colocar aqui uma cor, talvez vou começar pelo branco. E vou colocar um azul bem clarinho. E pronto, agora a gente tem um azul definido e a gente pode utilizar ele em todo o nosso projeto. Aqui tem basicamente já uma definição pré-pronta, que é um background em volta do nosso botão. E para que a gente possa ver isso, vamos clicar em Run e vamos ir aqui em Settings. E, como é possível ver, ele aplicou um vermelho em torno dos nossos botões, super bem. Mas eu não acho que isso fique legal. Eu acho que fica muito melhor colocar um foreground, que é o texto, é a cor do texto. Então eu vou colocar aqui um blue e vou rodar de novo.
E agora alterou a cor dos botões para que fique azul. Eu fiz aqui uma pequena pausa no vídeo só para poder falar rapidinho de um curso que eu estou criando na Udemy, onde basicamente eu falo sobre Jetpack Compose, Kotlin e várias tecnologias que tornam o desenvolvimento de software para Android muito mais simples. Então, se você tem interesse em entender um pouco mais sobre essa tecnologia que foi criada pelo Google e em conjunto com a JetBrains e o que faz dela uma tecnologia bem legal, confere aqui embaixo, tem um link para o curso. Com isso, me apoia a continuar produzindo vídeos legais para vocês e abordando assuntos técnicos de uma maneira simples. E é isso. Não esquece de dar um like aqui embaixo no vídeo, porque isso me ajuda bastante. Como é possível ver, tem muita coisa que pode ser alterada. A quantidade de coisas é quase infinita. Então vamos colocar um botão Start Border Color. Vamos colocar uma borda. Eu vou colocar aqui uma borda vermelha. Primary Red. E eu vou colocar também uma borda na End Border. E vamos rodar. E agora aplicou uma borda em volta do nosso botão. E por que Start e End? Porque ele faz basicamente um gradiente. Então você pode definir uma cor para ser aplicada só na parte de cima e uma na parte de baixo, por exemplo. E pronto. Tem uma cor que está aparecendo somente em cima do nosso border. Então podemos inclusive intercalar. End border vai ser blue. E agora vamos ver. Agora você tem uma borda, uma parte azul, uma parte vermelha. Bom, vamos mudar um pouco agora para um outro parâmetro, que é o background. E aqui dentro a gente vai poder setar basicamente todas as configurações necessárias para aplicar um background, uma imagem aqui na nossa IDE, ok? Por exemplo, a gente vai ter que ter uma image, que é o source, que é o file path do arquivo. A gente vai ter que colocar um arquivo aqui dentro do nosso projeto. Então eu separei alguns arquivos para poder utilizar aqui e aguarde só um segundinho que eu já colo no meu projeto. Pronto, voltei. E agora só vou dar um paste. E agora eu vou pegar a referência para onde ele está. Então vou pegar a referência aqui e colar. Vamos dar um aplicar. E pronto, aplicou no nosso fundo. Vamos ver o que mais tem para fazer? Temos também como setar uma transparência, ancorar e dar um fill. Eu vou começar com uma transparência, que é um valor basicamente em porcentagem. Então aqui seria 10%, eu vou colocar então 100%. Não vai dar para ver basicamente mais nada do nosso editor a não ser a imagem. E, claro, o código. Mas isso atrapalha bastante a edição quando a imagem fica 100% transparente. Então eu diria que o recomendado, dependendo da imagem, claro, é colocar, por exemplo, 60. E já vai começar a ficar um pouquinho mais interessante, porque a gente consegue ver certinho o que está aqui no nosso editor. Mas, via de regra, para a maioria dos casos, eu vou dizer que o recomendado é ficar entre 30 e 60, dependendo da imagem. Nesse caso aqui, 30 fica opaco demais. Eu já acho que pode ficar entre 50 e 60 nessa imagem específica. Então nessa imagem específica, eu acho que uns 50, 60 ficou interessante. Podemos também modificar o fill, que podemos colocar 3 parâmetros, que é o scale, o plane e o title. O padrão é o scale, que vai basicamente esticar a imagem para comportar a tela. Tile, vamos ver, ele vai dar basicamente um zoom na imagem, em alguma parte específica. E aí com esse zoom a gente vai poder alinhar, basicamente, onde a gente quer que seja exibido. Então, por exemplo, bottom center, ele vai nos mostrar a parte bottom central. Vamos colocar top right, vai nos mostrar uma parte da imagem. E assim por diante. Tu tem como definir qual parte da imagem você quer que seja enquadrada. E com relação a background, é praticamente isso, não tem muito mais opções além dessas. E também podemos fazer um background um pouquinho diferente. Então, background, empty frame, background. Então aqui é basicamente a mesma coisa, só que é só quando não tiver nenhum código sendo exibido. Então, por exemplo, a gente pode copiar isso aqui e colocar talvez 70. E agora, nada mudou, ok? Mas se eu tirar e fechar os nossos arquivos, ele vai setar uma imagem de fundo com uma transparência maior. Então, por exemplo, aqui eu posso ter uma imagem
um pouco mais opaca para quando eu for codar poder me concentrar melhor, enquanto aqui, como eu não estou preocupado com o código, eu posso ter uma imagem bem mais transparente. Então, peraí, eu só vou ajustar isso aqui para ficar melhor. Center, vamos copiar isso para lá. E vamos colocar aqui uns 70. E dessa forma a gente consegue colocar uma transparência diferente para cada caso. Então, nesse caso, quando não tem código nenhum sendo exibido, eu não preciso me concentrar no código. Então, tanto faz a transparência. Então, nesse caso, eu posso colocar uma transparência maior. Então, basicamente, tem muita coisa que eu posso ir ajustando, e se eu fosse ir ajustando uma por uma, o vídeo ficaria imenso. Então, para facilitar um pouco as coisas, eu vou simplesmente mostrar aqui um projeto que eu já basicamente terminei e que já está configurado, e vocês vão poder ver a quantidade de coisas que dá para ajustar, tudo bem? E agora, como vocês podem ver, tem muita coisa que pode ser ajustada. Esse projeto ficou enorme, eu sei, mas tem muita coisa personalizada e deixou bem interessante. Vamos ver como é que ficou? Então agora está basicamente tudo ajustado. Temos todos os menus ajustados, todas as cores dos menus, temos os botões ajustados, temos a seleção ajustada, temos o background ajustado, os combo box também com uma cor. Basicamente tudo que vocês veem pode ser alterado dessa maneira. Só é um processo um pouquinho chato e demorado, mas caso você tenha um pouco de paciência, é possível deixar o tema do jeito que você quiser, basicamente. E é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado.